Saudação a todos vocês. Hoje você vai então ter contato com a parte 3 do nosso trabalho a respeito da educação do lazer e dos estudos do lazer. E basicamente essa parte é para reforçar alguns elementos que ainda não foram trabalhados na explicação da videoaula em relação a teorias da área do lazer que estão lá na apostila, no texto que você leu. Espero que você tenha feito uma boa leitura. E agora a gente vai ter contato, então, com esse material que vai estar disponível para vocês também no fórum, né? Então, o fórum tem certas questões que serão apresentadas e que vocês vão se preparar para estarem debatendo comigo, lembrando que é importante que vocês anotem as questões, retomem o texto, retomem o vídeo e possam desenvolver suas próprias conclusões. E é bom lembrar que cada período a gente vai abrindo um módulo, né? Então, os outros módulos não estão à disposição, porque na metodologia do EAD, a gente evita aquela pessoa que quer maratonar o curso, porque isso gera uma retenção muito baixa. Então, não adianta uma pessoa sentar e querer, em 24 horas, fazer um curso que é de 180 horas. Então, é importante que você tenha uma disciplina de 3 vezes por semana, você abrir e ter o seu horário específico de ir fazendo todas as tarefas. Realmente, o sistema Moodle ele é bem poluído, é com um monte de tarefinha, e é assim que funciona a metodologia, para que com diferentes linguagens você possa ir adquirindo o conteúdo desse curso. Lembrando, então, que na videoaula, na parte 1, eu enfatizei a relação entre ética e política na educação do lazer, e aí esse é um aspecto muito importante, porque aquela questão inicial do nivelamento, agora com a parte 1 e com a parte 2, que vai falar da relação da microaventura, com a recreação, com o lazer, com as atividades de aventura e com as práticas corporais de aventura, eu creio que você vai conseguir dar outra leitura sobre aquela questão da microaventura, das políticas públicas, da rede C10. Então, eu espero que você já possa fazer uma outra camada de aprofundamento em relação àquela questão que foi colocada no nivelamento e que retornaremos a ela no fórum. Então, nessa parte agora 3, nós vamos fazer um aprofundamento de algumas questões da apostila e eu vou apresentar novas questões para o fórum. Lembrando que eu deixei aberto para algumas pessoas que não conseguiram fazer a tarefa do nivelamento, para que elas respondam, e que eu posso estar mandando mensagem para vocês e elas não estão sendo vistas porque está caindo na caixa do spam. Então, chequem a caixa do spam e desbloqueiem as mensagens que o sistema da UEM estiver enviando para você. Então, eu tenho 4 questões agora para você pensar. No dia 14 ao dia 15 de junho, eu vou abrir o fórum para a gente poder discutir em 48 horas intensas para finalizar o conteúdo do módulo 1, tá bom? Então, é importante que você sempre releia o texto e volte às videoaulas para que você tenha a profundidade necessária para discutir essas questões, porque nós estamos sempre num processo contínuo de aprimorar o nosso conhecimento e de refinar a nossa visão da realidade. Então, você vai ver que a primeira questão diz respeito à relação entre educação do lazer e gestão ativa dos riscos. Você verá que no glossário, a metodologia do GEL trabalha com 2 perspectivas. A gestão passiva é quando você age indiretamente sobre a gestão. Por exemplo, limpar o pátio para que, ao andar de skate, a roda não trave numa pedrinha. E a gestão ativa é quando você age diretamente, como aí minha equipe está segurando os alunos na aula de iniciação ao slackline, ou seja, o iniciante está numa fase que ele ainda não tem capacidade para gerenciar o risco e você. Então, nós temos uma intervenção indireta, né,
e temos uma intervenção direta. É importante que, à medida que o aluno vá ganhando autonomia, você passe dessa intervenção direta da gestão do risco para uma intervenção mais indireta, fica ali perto, mas não precisa segurar, né? Fica apenas ali como um sombra para auxiliar seu aluno. Então, no processo de aquisição de qualquer habilidade relacionada a microaventura é importante para que esse aluno ganhe autonomia, ele vá aprendendo, né? A minha alegria na escola de aventura é toda vez que um aluno chega e fala que está praticando no seu lazer, na sua casa, no seu bairro, na sua comunidade, alguma coisa que ele aprendeu na escola de aventuras. Então, a primeira questão que nós vamos debater vai ser qual a relação entre educação do lazer e a gestão dos riscos, e ao mesmo tempo também como a gestão dos riscos muda a educação do lazer, tá bom? Então, essa é uma dica aí para a pegadinha da questão, porque é uma relação de mão dupla, uma coisa interfere na outra. Bem, você leu também, e é um clássico do que está lá na obra do professor Marcelino, Lazer e Educação, sobre as quatro vertentes funcionalistas. Essas vertentes, elas não tratam o lazer como um direito em si, elas sempre buscam manipular o lazer para algum outro interesse. E aí o Marcelino catalogou quatro discursos que estão presentes nessa vertente funcionalista. A primeira é de ordem romântica. Então, ela sempre julga o valor em torno de valores do passado, né? Em cima de um padrão estético congelado no tempo. Ah, é, bom era antigamente, porque as crianças brincavam na rua. Ora, hoje as crianças também brincam na rua, só que ela quer subir numa árvore, ela quer andar de skate, ela quer fazer parkour. Então, nós temos uma mudança. E também a gente tem que repensar, né, que devido ao aumento da capacidade de velocidade dos veículos, os veículos se tornaram hoje um perigo para as crianças que brincam na rua. De todo modo, esse discurso romântico, ele tenta congelar as coisas no passado enquanto não percebe a beleza das coisas do presente. Vou dar um exemplo. A gente critica as crianças que ficam brincando no videogame. Mas será que se, na minha época, eu tenho 47 anos, se eu tivesse um PlayStation, eu também não ia ficar ali jogando com ele? Porque é fantástico, né? Então, a outra vertente é moralista. Ela fica, ela tenta, então, dizer que existe o lazer errado e um lazer certo. Ah, essa juventude está fazendo tudo errado, olha só. Então, assim, essa vertente moralista, ela tenta criminalizar o lazer. Isso já aconteceu, por exemplo, com a capoeira, né? Então, eu escondo o racismo criminalizando uma prática que é da cultura afro-brasileira. Eu posso citar que o skate, o parkour, já tem leis, regras municipais que tentam proibir a prática dessas atividades na praça. Aí depois a gente reclama que a praça está mal ocupada ou que está dominada pelo tráfico. Por quê? Porque a gente tenta eliminar determinadas práticas de lazer e obrigar que as pessoas necessariamente tenham que fazer aquilo que eu acho que é um lazer bom e saudável. Isso é um equívoco, né? A outra, é só lembrar da discussão que a gente teve anteriormente, que a ideia do lazer é justamente você construir o seu estilo de vida em cima do lazer. Então, obviamente, eu que faço musculação não posso criticar o lazer de quem corre. São escolhas e é importante a gente valorizar a diversidade no lazer. A vertente utilitarista, ela tenta identificar o lazer em termos de segundas intenções, ou seja, buscar uma utilidade para o lazer. E um grande equívoco é porque muitas coisas do plano cultural, do lazer, das artes, elas não podem ser medidas em termos de utilidade. Eu posso pegar essa taça aqui e falar assim, ah, ela é útil porque eu coloco água nela. Mas eu posso, às vezes, ir numa exposição que tem uma taça que é uma obra artística.
Então, eu não posso olhar a beleza das coisas só pela sua utilidade. Em alguns aspectos, a grande importância de algo é justamente a sua inutilidade. Que é coisa mais inútil do que um pôr do sol, um sorriso do bebê, ou alguém dizer que eu te amo, né? Só que essas coisas inúteis são altamente importantes. A gente está vendo hoje, aí com a pandemia, dando valor a coisas que a gente achava inúteis. Bem, em quarto, a gente tem a vertente compensatória. Ela vê que existe uma realidade e que o lazer serve para aliviar as tensões dessa realidade. A velha frase do "tá nervoso, vai pescar" é um belo exemplo. Ou seja, o lazer entra como um remédio para aliviar as tensões da vida. E, obviamente, essa é uma interpretação equivocada, ou seja, eu só vou fazer lazer quando eu estou estressado, né? Aliás, quantas formas de lazer também são uma forma de estresse, né? E quem, por exemplo, salto de paraquedas, tenho certeza que aquilo lá é um estresse maior que qualquer outra coisa. Mas justamente em muitas situações de lazer, de aventura, a gente está buscando o enfrentamento de um perigo, ou seja, a gente está buscando o estresse. Eu acho que quem vai jogar futebol, né, ele está buscando mais estresse do que aliviando. Mas portanto, a gente não pode ficar julgando o lazer como um remédio para aliviar as tensões, para camuflar a realidade. E aí, pro nosso fórum, eu quero que vocês respondam ao seguinte quiz. Imaginemos, como aconteceu em São Paulo na gestão do Jânio Quadros, que seja proibido o uso do skate nos parques. E aí eu tenho 4 pessoas que estão conversando sobre essa proibição. A pessoa A vai dizer assim: "Nossa, que absurdo, isso não pode. Eu sou dono de uma loja de skate, e isso vai diminuir as vendas do skate. É um absurdo porque vai prejudicar os meus negócios". Qual é a vertente funcionalista que está funcionando no discurso do sujeito A? Já o sujeito B vai dizer assim: "Ah, no meu tempo isso não acontecia. Os jovens sabiam respeitar. Agora eles ficam aí com essa coisa do skate. Que coisa feia. Olha, tem até menina de perna aberta andando nesse negócio. Que absurdo. Assim não pode, assim não dá". Já o sujeito C vai dizer assim: "Ó, oh, mas calma aí, né? Essa molecada fica pensando em sexo, né? E pelo menos o skate eles estão gastando energia, eles não estão pensando em besteira. É melhor que eles fiquem lá andando de skate do que ficar pensando em tóxico e em sexo, né? Então, como que eles vão gastar energia agora se eles não podem andar de skate?" Que vertente funcionalista está operando nesse discurso? E a pessoa D está dizendo assim: "Ah, é isso mesmo, skatista é todo maconheiro, vagabundo, né, tem que prender mesmo, né, tem que dar porrada nesses caras". Então nós vamos discutir como que esses discursos que estão no cotidiano, eles estão funcionando aí nessa simulação. A terceira questão diz respeito, já que a rede C10 é uma rede de pesquisa, é sempre bom a gente entender que a ciência não é neutra. A ciência pode e deve ser isenta. Eu não posso colocar os meus gostos e os meus valores pessoais para manipular o resultado da pesquisa. Então, vamos pegar o caso que está acontecendo agora no Brasil, né? Um cientista tem que estudar todos os remédios possíveis para a combate ao Covid, né? Independente se ele é a favor ou contra o governo. Isso se chama isenção. Mas é claro que a ciência não é neutra, né? O que significa que ela não é neutra? A minha visão de mundo e sociedade vai conduzir a maneira como eu enxergo a realidade. Então, por exemplo, é muito provável que pessoas que são mais sensíveis ao problema da obesidade ou têm um problema de obesidade na família se dediquem com mais afinco a estudar a obesidade. É muito mais provável
que alguém que goste de churrasco esteja mais preocupado em pesquisar como melhorar a carne do boi, tá? Provavelmente um vegetariano não estaria preocupado com isso. Por isso, a ciência não é neutra. Ela tem realmente influência de classe social, de raça, de gênero, de cultura e até do tempo, tá bom? E aí, quatro vertentes ou manifestações da ciência estão presentes na maneira como a gente enxerga a ciência. A primeira delas é o positivismo. E no positivismo, a ênfase está na objetividade do dado. Aliás, positivismo se chama justamente porque ele quer a afirmação positiva. Então, o positivismo quer criar afirmações objetivas. Por exemplo, ah, a corrida aumenta o VO2. O slackline melhora a força de membros inferiores. Por isso se chama positivismo. Ele quer tratar daqueles dados pelos quais a gente pode positivar, ou seja, afirmar algo a respeito. Já a fenomenologia vai dizer, olha, existe uma realidade, mas existe a percepção da realidade. Portanto, a fenomenologia ela tenta enfatizar como que as pessoas percebem a realidade, porque a percepção da realidade muda a realidade. Vamos, por exemplo, falar do racismo. Ora, a raça de uma pessoa não determina o seu caráter, mas nós sabemos que tem pessoas que acham que sim. Então, obviamente, que, mesmo nós sabendo que cientificamente não existe relação entre caráter e raça, algumas pessoas agem na realidade como se isso existisse. E isso interfere na realidade. É só perguntar como que as pessoas negras brasileiras se sentem quando elas entram no local e as pessoas as julgam pela cor de sua raça, né? Então, a fenomenologia está preocupada em estudar como se constrói essa percepção da realidade. Já o marxismo, ele está preocupado em observar como é a relação da realidade do ponto de vista mais amplo. Então, não adianta apenas observar a realidade. Eu tenho que observar o contexto da realidade, de forma dialética, ou seja, sabendo que a realidade está sempre em movimento. E por fim, pós-modernismo, ele vai dizer o seguinte: olha, não existe nenhuma teoria que explica tudo. Então, você não tem problema você buscar teorias que são diferentes para explicar a realidade. Aliás, né, o pós-modernismo não está preocupado em explicar a realidade. Ele está muito mais preocupado em oferecer descrições da realidade para que as pessoas, com base nas teorias disponíveis, façam sua própria interpretação, porque eles não acreditam, diferente das outras vertentes, que é possível estabelecer uma síntese e uma verdade única sobre os fatos. Bem, o que acontece? Às vezes eu vejo pesquisas, eu oriento na pós-graduação, mestrado, doutorado, né? E eu oriento alunos de mestrado, doutorado que trabalham com todas essas quatro vertentes. Eu tenho um doutorando que, dentro do positivismo, está analisando os efeitos da ginástica laboral 4.0, né? Eu tenho uma orientanda que, dentro do marxismo, está estudando a ideologia que está por trás dos currículos de educação física, né? Eu tenho orientandos na fenomenologia que estão estudando qual é a percepção das mulheres em relação às práticas corporais de aventura e, portanto, o que importa é que a pesquisa seja bem feita e ela tenha coerência. Agora, é claro, você não vai querer encontrar numa pesquisa positivista uma preocupação com as contradições de classe social. Para isso, você vai ter que buscar uma pesquisa marxista. Você não pode cobrar de um estudo pós-modernismo que ele queira uma conclusão que sirva para todo mundo. Então, as conclusões pós-modernas sempre vão ser parciais e relativas a determinado contexto, tá bom? Vamos para um exemplo? Então, lembrando,
lá no fórum eu quero que vocês me tragam as suas experiências de pesquisa para responder como que a matriz analítica muda a forma como eu pesquiso o lazer. E eu vou dar um exemplo. As práticas corporais de Ventura estão agora na Base Nacional Comum Curricular. Como que o positivismo, por exemplo, poderia fazer uma pergunta de pesquisa a respeito disso? Ele poderia, por exemplo, perguntar: quais são as habilidades desenvolvidas nas práticas corporais de aventura? Já na fenomenologia, alguém poderia estar perguntando: tá, mas qual é o significado dessa prática corporal de aventura para o aluno na aula? E aí o marxista falaria: mas é importante saber quais são os determinantes do ensino de prática corporal de aventura na escola, porque isso não está acontecendo desassociado da realidade macroeconômica. E um pós-modernismo, né, poderia estar falando assim: pô, pessoal, né, vocês estão viajando, né? O, o que é importante é saber como ela está acontecendo na realidade. Por exemplo, como que os professores estão fingindo que estão ensinando, mas na verdade eles resistem a essa imposição, né, do governo. Então, percebam que cada vertente, as nossas pesquisas são sempre orientadas, portanto, por visões que moldam a maneira como a gente organiza a pergunta da pesquisa. A ciência não é neutra, mas é claro que ela deve ser isenta. Por exemplo, se eu não gosto de parkour, eu não posso querer criar uma pesquisa falando assim: eu vou provar como o parkour é feio, bobo e malvado, né? Entenderam? Ao mesmo tempo, se eu sou apaixonado por parkour, eu tenho que me policiar para que eu não tente manipular os dados para favorecer aquilo que eu quero. Então, se eu gosto de parkour, eu posso pesquisar parkour, não tem problema, mas eu tenho que ser rigoroso para avaliar com isenção os dados e poder realmente oferecer para a sociedade um conhecimento verdadeiro. E em ciência, o conhecimento verdadeiro é sempre provisório. Sempre uma pesquisa melhor está mostrando, em relação às pesquisas anteriores, que dá para enxergar a realidade de maneira mais complexa. E a última questão que eu queria colocar para vocês é: então, com base no que a gente estudou, de que forma nós podemos potencializar, né, as atividades de aventura? E aí você lembra o que significa atividade de aventura, que tem um significado muito particular. Então, como eu posso potencializar as atividades de aventura nas políticas públicas sem cair naquele equívoco de uma vertente, de uma abordagem funcionalista, tá bom? Então, essas 4 grandes questões eu gostaria que você revisitasse as videoaulas, fosse no material de leitura que a gente está sugerindo e que para o dia 14 e para o dia 15 de junho a gente pudesse estar reunido no fórum para estabelecer um grande debate sobre como que se coloca a educação do lazer em relação às práticas corporais de aventura na escola, como que as políticas públicas podem desenvolver, promover as atividades de aventura e como que eu tenho que ter uma reflexão filosófica, sociológica e pedagógica para desenvolver isso. Então, pessoal, por enquanto é isso e eu espero que vocês possam, nos comentários depois no fórum, dizer o que vocês gostariam que eu pudesse desenvolver mais a esse respeito. Um grande abraço para todos vocês.